Webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã ao vivo, entre 8 e 10 da manhã no horário de Brasília. A gente fala muito sobre consciência, mas você já se fez essa pergunta, o que é consciência? Ou, mais ainda, esse termo que tanto se fala, que tanto se usa e se vende, inclusive, venha ter uma consciência expandida. Expansão, menos limites ou limites mais distantes, mais espaço, mais liberdade. O que significa para você ter uma consciência expandida? Para mim, consciência expandida tem a ver com a coragem de se enxergar, de se ver, de se reconhecer. Leonardo da Vinci, se não me engano, diz que você jamais pode amar ou odiar qualquer coisa sem conhecer aquilo. Aquelas antipatias gratuitas, o mesmo sentimento que nós nutrimos em relação a nós mesmos, é uma utopia se ele não está embasado no conhecimento, no autoconhecimento. Então consciência tem muito mais a ver com se conhecer do que conhecer técnicas de física quântica, de espiritualidade antiga, dos hindus, dos cristãos, dos judeus, dos ateus, de quem quer que seja. Não é isso. Não faz nenhuma diferença que tipo de conhecimento a gente possa acumular, seja em qualquer área. Lembra que eu falava no começo do nosso encontro, hoje, sobre as linguagens da vida? Agora há pouco, né? A vida tem muitas linguagens, tem muitas formas de se expressar. Eu sou uma linguagem. Você também. Todos nós somos linguagens da vida. Comunicação, como letras. As letras não são diferentes. Juntas não se forma ali o alfabeto, não se formam palavras, frases, pensamentos. Assim somos nós, né? Letras, comunicação da vida. Eu, você e todos os seres vivos e toda a natureza e tudo que existe. E todos os acontecimentos e todas as experiências como códigos abertos, passíveis da interpretação e, sobretudo, do significado que cada ponto de consciência, cada olhar, cada ser humano pode dar. Sou eu quem revisto aquele acontecimento, aquela experiência ou qualquer coisa de significado. É o meu significado. Isso não quer dizer que esse é um significado absoluto que manterá para sempre determinada situação, determinada pessoa, e isso será fixo. Não. Eu me movimento. O meu olhar se movimenta, a minha perspectiva se expande, eu conheço um pouco mais, eu vejo um pouco mais e a minha consciência se expande com isso. Então, se a tal expansão não acontece em humanidade, de dentro para fora, a partir daquilo que eu vejo em mim, do meu autoconhecimento, do meu olhar em relação a quem sou, das minhas antipatias e simpatias, dos meus desejos, dos meus medos, das minhas vontades. Eu não estou falando isso num tom negativo. Não tenha desejo, não tenha expectativa, não tenha vontade. Caramba, você é humano. Nós temos sim. Mas que isso possa ser interpretado sob a luz da minha consciência. Por que isso está aqui? Precisa estar? Até que ponto eu devo ou não alimentar determinado olhar? Até que ponto o meu olhar e a minha impressão em relação a qualquer coisa da vida não está falando muito mais de mim do que em relação a qualquer coisa da vida? Aquilo que eu costumo dizer, já escrevi inclusive algumas vezes, 1 milhão de olhos olhando para a mesma paisagem projetará nela 1 milhão de significados. E qual dos olhares tem razão? Nós estamos sempre falando sobre nós mesmos. Já que é assim, eu preciso saber o que se passa aqui, ao invés de apontar para ele, para ela, para você, para quem quer que seja, dizendo a culpa é dele, a culpa é dela, é por isso, é por aquilo. Como às vezes eu recebo mensagens de gente dizendo eu queria ter mais consciência, eu queria enxergar melhor, eu queria saber mais, mas meu marido não deixa, minha mulher não deixa, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amigos, blá, 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 blá. Sou eu, tá aqui. Até que ponto eu estou disposto a identificar isso em mim? Até que ponto eu não estou transferindo essa possibilidade de, antes de tudo, me olhar para esses cursinhos da moda, workshops da moda? Eu não sei nada de mim, mas eu sou PhD em harmonia quântica, física, holística da vida kármica e assim vai. Né? E aí me torno um mestre não sei o quê, orientado pelo guru fulano, ou pelo curso aquilo. Olha, eu não sou contra cursos, entendo o que eu estou dizendo. Espero que você esteja entendendo. Eu não estou falando que é um problema fazer isso ou aquilo. Acho que todo conhecimento pode ser bom, pode ajudar, tudo faz bem. Mas se antes de chegar em determinado conhecimento, eu esteja
percebendo, eu tenha consciência suficiente para entender que tudo aquilo que eu aprender, seja lá onde for, antes será processado naquele que sou. Então consciência expandida não é para lá, não é para fora. As fronteiras que eu devo expandir na minha consciência não são as fronteiras intelectuais, as fronteiras mentais, mas são as fronteiras interiores. São as fronteiras de quem sou. E eu estou manifestando isso o tempo todo, dentro daquele arcabouço de linguagens que agora há pouco eu descrevia. Então, os meus movimentos na vida, as minhas escolhas, as minhas intenções, os meus ideais, os meus pensamentos, a maneira como eu os exponho, as minhas prioridades, onde é que coloco a minha mente, onde é que o meu esforço é projetado, o que suga a minha energia, o que eu acho que vale a pena, o que eu acho que não vale a pena, como eu vejo a vida, como eu vejo a morte, sobretudo como eu vejo você. Porque eu posso viajar em teorias sobre vida, sobre morte, como uma vez no YouTube um cara comentou aquele meu vídeo... você não vai para o céu e não vai para o inferno. Esse vídeo gerou alguma polêmica e um dos caras dizia assim, falou: quem é você para falar isso? Quais as suas referências? Um outro dizendo: mas você é dessa religião? No caso ele me questionava, dizendo: mas você não é espírita? Só os espíritas podem falar sobre isso. Então a gente está sempre tentando se legitimar numa religião, numa ideia, numa filosofia que seja, numa ciência que seja, e se esquece que tudo isso são frestas para a gente enxergar o lado de fora, mas eu não verei o lado de fora se antes eu não tiver consciência que estou aqui no lado de dentro, no lado que sou. Então você que está tentando expandir a sua consciência de várias maneiras, aliás, essa é uma resposta que eu costumo dar quando me falam assim: o que você acha do chá ayahuasca, do chá isso, do chá aquilo? Olha, eu pessoalmente nunca experimentei, não tenho nada contra nem a favor. No entanto, eu acho que todo processo de consciência deve começar de dentro para fora, e não o contrário, e não com o chá, e não com o que quer que seja, é para cá. Sou eu me autoavaliando, percebendo quem sou, o que se passa nos meus pensamentos, como eu me posiciono no mundo, que tipo de linguagem sou. Eu gosto muito de me analisar nesse ponto, assim, e todos, né? Que tipo de linguagem? Eu sou um ponto de consciência caminhando sobre a terra, lidando com as pessoas, interpretando os acontecimentos, portanto eu sou uma linguagem. Que linguagem eu sou? O que eu expresso na linguagem que sou? Eu acho que isso tem a ver com consciência. Então eu cresço quando eu me enxergo, quando eu me assumo como sou, quando admito que não há maiores ou menores, há A, B, C, D, E, F e assim vai. Linguagem, números, 1, 2, 3. Isso não quer dizer que um seja necessariamente maior ou menor, ainda que os números expressam quantidades maiores ou menores, mas são apenas números, linguagens. Então entre nós não há maiores ou menores. Eu acho que é prerrogativa da consciência a humildade de enxergar no dia a dia, no cotidiano, nas conchinhas da praia, nos pedrinhas do caminho, nas plantinhas e nas pessoas e em mim mesmo, toda a expressão rica do mistério e da consciência que tanto buscamos. Você pode expandir a sua consciência para qualquer lado, mas, sinceramente, tomara que seja a partir do lado de dentro. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar.